Amém? Presta atenção, igreja. Nós aprendemos ontem a respeito que é necessário a gente trazer a imagem de Deus para a nossa vida. Assim como nós nascemos esse mundo, viemos a este mundo, trazendo a imagem do homem terreno, precisamos trazer a imagem do homem celestial. Primeiro um homem terreno, que é Adão, os demais também são terrenos. Segundo homem, o segundo Adão, em outras palavras, que é Jesus, nosso Senhor Jesus, ele é do céu. E nós precisamos trazer essa imagem, essa promessa que ele fez à igreja, lá no livro de Lucas capítulo 24, versículo 49, que nós aprendemos ontem, ele dizendo para o povo ficar na cidade, até que do alto já fossem revestidos de poder esse que a gente sabe que é a autoridade, os dons que vem do Senhor Espírito Santo. Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele fala da mesma forma desse poder, especificando que ao descer sobre vós o Espírito Santo, você receberia poder e seria testemunha dele até os confins da terra. Então essa promessa do próprio Deus, do nosso Senhor Jesus, é porque ele sabe que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, dificilmente ela vai conseguir, dificilmente ela vai prosseguir, ela vai crescer ou até mesmo chegar no reino do céu, pois é nosso maior objetivo é chegar no céu sem a presença dele. É ele que dá força, é ele que dá sabedoria, é ele que dá discernimento, é ele que faz você perdoar. Ele é importante demais para a igreja. Por isso que nós estamos aprendendo a nos empenhar, a nos esforçar para poder entrar nesse reino de Deus, sendo selado com o Senhor Espírito Santo. É a tua força nessa semana de lutar para tê-lo dentro de você. Não resuma o Senhor Espírito Santo apenas com um sentimento que você, ou uma forte emoção que você sente ao culto, ao ouvir um louvor, ao pôr um fundo musical, a mesmo dentro daquilo que é feito dentro da igreja, de uma forma espiritual. Não conclua que o Senhor Espírito Santo está aí por uma boa sensação. Não, ele está além disso, igreja. Isso envolve apenas os teus sentimentos. Não importa, eu sei que mesmo quando ele desce sobre a vida de uma pessoa, você sente muita coisa, você tem uma alegria tão grande que só quem já teve essa experiência, quando o recebeu, sabe exatamente o que o pastor está falando. É uma alegria muito grande que você não consegue se conter, você quer pular, você quer, sabe, é uma sensação muito gloriosa. Contudo, a gente não resume ele apenas a isso. Ele é Deus. Mesmo quando você não estiver sentindo nada, você precisa crer que ele está aqui e quer derramar sobre a tua vida a plenitude de Deus, tá certo? Lembrando, voltando, Jesus disse que era para o povo ficar até que eles fossem revestidos do Senhor Espírito Santo, não saísse da cidade. Jesus vai continuar dizendo, presta atenção, olha aqui, lá no capítulo de João, capítulo 14, versículo 16, Jesus disse assim, olha, presta atenção, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. O Espírito do quê? Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita onde? E estará olha aqui, essa palavra muda muita coisa. Porque eu passo a enxergar o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que ele, que já fez isso, rogou ao Pai, rogarei ao Pai, mas ele já fez isso lá atrás, e ele enviaria outro Consolador. Jesus está dizendo que ficaria com vocês para sempre, e habitaria em vós. Habitar no ser humano, habitar na vida das pessoas. Nós precisamos entender que a nossa luta hoje é para exatamente abrir as portas para esse Deus entrar e habitar em nós. Diga em mim, amém? Deus quer que você se esforce para isso. É a maior de toda a riqueza que Ele quer dar à igreja, mas é você que tem que entender o que Ele está falando.
Amém? Ele está falando, ensinando a igreja, e com essa ideia que ele disse lá atrás: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestido. Ele está aqui de uma forma mais clara dizendo que vocês possam aí receber esse outro Consolador, que estará com vocês para sempre, porque ele habitará em vós. Deus quer sempre ter essa conduta, ou essa comunhão, melhor dizendo, com você, como ele tinha lá atrás no Éden com Adão e com Eva, que toda a viração do dia ele se comunicava com os seus filhos, e ele quer fazer isso com você. Mas para isso ocorrer, é muito importante você ver a melhor forma de edificar o quê? A sua vida. Nós que precisamos entender isso. Qual é a melhor forma de edificar a nossa vida? Qual é a melhor forma? Você sabe que se você fosse construir algo de palha, a chuva, ela cai aqui. O sol, o vento. Se você não tiver ideia, procurar a melhor forma para construir a sua casa, para ela durar muitos anos, para sempre ela não vai durar, mas muitos anos, a primeira coisa que você vai ver, como construir ou como edificar a casa que eu hei de habitar. E nós precisamos entender isso. Paulo, agora eu quero que você volte comigo, venha comigo, mas antes de ir lá onde eu pedi para você abrir, eu quero pôr para você aqui o versículo 26, do mesmo livro, do mesmo capítulo de João que nós acabamos de ler, 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, o Senhor Espírito Santo, ele vem, ele habita para poder fazer com que o povo dele, de Deus, do Senhor Jesus, seja conduzido como era conduzido pelo próprio Senhor Jesus quando ele habitou nessa terra, quando ele veio a esse mundo. E ele deixou claro que é ele que vai guiar, vai ensinar, fará lembrar aqueles que fossem ensinar e os que estariam recebendo esses ensinos. Porque Deus quer sempre que você que esteja aqui se mantenha um homem ou uma mulher do reino dele, dos céus. E a única forma é esse Deus habitando dentro de você. Se ele sai por um segundo, você se desvia. Se o Senhor Espírito Santo se afastar do ser humano, ainda que seja por uma hora, a pessoa se desvia. A pessoa se perde. Jesus deixou os discípulos lá, dizendo assim para eles: olha, vigiai e orai comigo. Jesus se afastou deles, e ele estava em agonia, o suor dele era sangue, de tanta agonia, porque ele estava para passar pela pior de todas as dores. Jesus volta e encontra o discípulo como? Consolador longe de você, você se perde. Deus longe de você, você se perde. Uma hora Jesus disse assim: Pedro, vocês não conseguem vigiar comigo uma hora? Uma hora? Porque é ele que dá força. E sempre Jesus fez isso quando ele estava com seus discípulos. Jesus disse: eu vou, meu Pai vai enviar o Consolador, vai habitar, outro Consolador vai habitar em vocês, estará com vocês para todo sempre, e ele fará lembrar, ensinará vocês tudo o que eu disse lá atrás. Ele vai fazer isso daqui para frente, porque ele sabe que se a pessoa não tem o Espírito dele, o que está dentro dela é a única coisa que nós já aprendemos lá atrás: é a ira, a maldade, a maledicência, a indignação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a prostituição. Por isso que quando entra esse Senhor Espírito Santo, habita dentro da pessoa, ela vai viver em um mundo aqui de Deus. Ela vai estar vivendo aqui, mas ela é
de Deus. Sem isso não tem como, igreja, a gente viver. E Paulo deixou claro isso lá onde pedi para você abrir, 1 Coríntios, o Senhor Espírito Santo ensinando a igreja por intermédio de Paulo, capítulo de 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo é o 10, vou ler com você. Olha o que esse homem, cheio do Espírito Santo, disse a essa igreja, a esse povo, e Deus está falando com você também, amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, olha o que Paulo está dizendo: lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Olha aqui para mim, por favor, igreja, preste atenção. É uma grande responsabilidade nossa pregar. Às vezes você vai ouvir coisas que você não gosta. Às vezes você vai ouvir coisas que você não concorda. E eu sou maleável, que tem pastor aí que é tão duro que fala coisas que você, se você ouvisse, talvez você se escandalizaria de uma forma muito grande. Porque você entende, às vezes a igreja não entende isso. Mas nós precisamos entender o Deus que nós buscamos, do qual nós precisamos edificar nossa vida nele. Ele é santo, ele é puro. E muitas vezes, quando ele não fala com você de certa forma, você não consegue entender que aquele pecado está te destruindo. E você está negociando a tua vida, que é preciosa, com o pecado. Aí tem hora que ele vai ser duro com você, para poder despertar você, porque ele não quer te perder. E ainda assim tem pessoas que se perdem, porque em vez dela agradecer a Deus, porque Deus está cobrando, Deus está fazendo com que ela enxergue o abismo que ela se enfiou, e ainda assim ela sai murmurando e reclamando, questionando a palavra que foi dura dada a ela. E nós precisamos entender, o nosso Deus é santo, é puro, é perfeito. Se ele não te chacoalhar para você enxergar a pessoa que você é, dificilmente você vai entender que aquilo precisa ser lançado fora hoje. Hoje. Você vê? Falamos aqui de matar a natureza terrena. Preste atenção, da forma que foi ensinado no sábado, que foi o último, encerrando, falamos do que? Do batismo. O batismo, falando do batismo, a importância do batismo, apenas a forma de a gente sepultar o velho homem é o batismo. A Laiane, como falamos ontem, que foi batizada ontem, entendeu? Ninguém veio, eu não fui lá, eu não disse quem que quer se batizar ou aceitar Jesus, ninguém faz isso aqui. Porque se eu faço isso, às vezes você vem porque eu estou em mim, ou seja, fazendo o apelo para a igreja. Você não veio porque Deus te chamou, você veio porque eu te chamei. Entende-se, igreja, tem que ser entendido. Há um despertar, e é uma decisão, tem que ser assim. É o que Deus espera da igreja. Mas tem pessoas que ficam empurrando com a barriga. Parece que ainda está dormindo o sono da morte. Por isso que tem certa coisa, certas palavras, que Deus ele vai falar com você como ele falou para Pedro, arreda de Satanás. É duro, mas ele não quer te ver longe dele. Por isso que ele age assim com a igreja, muitas vezes. Lembra que ele cuida, ele protege, ele dá força, mas ele exorta. Ele exorta. Nós falamos ontem de pessoas ser membro. É duro, não é? De alguma forma, para certas pessoas ouvir isso, é duro. Mas é porque se você não tiver ligado à videira verdadeira, você não tem como produzir fruto. Mas se a pessoa não tiver em espírito, aquelas palavras faz ela se afastar ainda mais de Deus. Quando na verdade Deus queria despertar ela para trazer ainda mais ela para próximo dele. É da forma que eu entendo, igreja. Chegou um outro rapaz lá, Jesus, pede para o meu irmão dividir os bens materiais comigo. Ele disse, quem foi que me constituiu com esse propósito de repartidor de bens? Não. Aí ele propôs uma parábola. No final ele encerra dessa parábola dizendo, ainda hoje te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado.
Para quem será? Deu foi uma pancada na pessoa, dura, mas ele estava tentando salvar a pessoa. Só isso. Então quando Deus nos faz usável, falando com você, é porque quem é esse prudente construtor tem que saber, tem que falar, porque esse lugar que você está edificando vai cair a tua casa, não é um lugar, não é um excelente fundamento, você vai desmoronar, você vai ver, a sua casa não vai durar para sempre, e a gente fala, porque tem que ter coragem para fazer isso. Não tem pessoas que fazem a sua casa lá no pé lá em cima do morro, a chuva bate, o que é que acontece? Desmorona, cai a casa. Mas se ela fosse como um prudente construtor, ele ia dizer: rapaz, se você construir a sua casa aí, você está correndo grande risco, porque aí não é a área apropriada para você construir essa casa, para você edificar essa casa. Essa é uma área de risco, rapaz. Além de você perder o bem material, o investimento que você vai custear essa construção, você corre risco de perder a sua vida. Não faça isso não. E Paulo está dizendo: olha só, com a graça, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como um prudente construtor. Mas ele vai dizer o quê? Outros. Olha, outros. Não é ele, é outras pessoas que vai edificar sobre o fundamento. Quando nós falamos, vejo a melhor forma de edificar a sua vida, existe duas coisas. Você vai procurar a forma para edificar a sua vida, e a segunda é onde edificar. O lugar que você vai fazer vai construir a sua vida, ou edificar a sua casa. Como vai construir e onde? Isso é fundamental para quem vai edificar. Levando em conta de uma forma espiritual, isso é fundamental para quem quer ter uma vida cheia de Deus. Onde eu vou edificar a minha vida? Eu vou continuar edificando com a ira? Lá com a mágoa, com a raiva, com o ressentimento, com a impureza? É nesse lugar que você quer edificar a sua vida? É aí que você quer se manter? Com o velho homem, com a velha mulher que você era? Não. Então Paulo está dizendo, outros edifica. Aí ele continua dizendo, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um, veja como, porque a ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. Qual é quem, igreja? Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará obra de cada um, porque o dia a demonstrará, porque está sendo o que, igreja? Pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo fará o que, igreja? O provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá o que? O galardão. Olha aqui para mim, por favor. Paulo disse: o melhor lugar para você construir a sua vida, o fundamento que eu lancei não pode ser lançado outro. Isso é mentira, isso é ilusório. Qual é o fundamento que ele disse? Jesus. E a gente tem esse exemplo lá em Mateus capítulo 7. A Bíblia vai descrever a respeito do 16, ou seja, o 24, o 25, o 26 e o 27. 4 versículos. Presta atenção, vou pôr aqui para você ler. 2 fundamentos. Esse é o primeiro fundamento a respeito de que Paulo disse: Jesus Cristo e o lugar que você deve edificar. Olha o que acontece quando você olha para o fundamento, porque o lugar onde você vai edificar a sua casa é o fundamento que vai manter, vai sustentar a tua casa, a tua vida, em outras palavras. Você vai edificar a sua vida, mas onde? É em Jesus. Nesse lugar, presta atenção o que a Bíblia diz. 24. Todo aquele, pois, que ouve
estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? A rocha. Essa rocha é essa mesma rocha chamada Jesus. Jesus Cristo, que Paulo disse, ninguém pode lançar outro fundamento. Esse é o fundamento. Qual é o fundamento? Ele disse Jesus Cristo. Aí o que acontece com essa pessoa que edifica sobre esse fundamento, sobre essa rocha, que ouve, que pratica, porque para edificar tem que ouvir e praticar a palavra. Por isso que ele diz, todo aquele que ouve e as pratica é comparado a uma pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus. Virão os problemas, e esses problemas eles são traduzidos de uma forma assim, como a Bíblia diz no 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e o que mais? Contra aquela casa que não o quê? Que não caiu. Por que, igreja, que não caiu? Sobre Jesus. Você que ouve, por isso que eu falei no início, se você está praticando o que você foi ensinado na primeira semana, essa segunda você vai fazer a diferença. Pode transbordar os rios, pode soprar os ventos, pode vir contra toda a força, como toda a força contra essa casa, mas ela vai se manter de pé, porque ela foi edificada sobre o fundamento Jesus. Essa pessoa que recebe o fuxico, que recebe a fofoca, que todo mundo detesta, que ninguém te aceita, você que é assim, esse vento dessas pessoas, você vai se manter sempre firme, porque você edificou a sua vida em Jesus. Você viu, escolheu, você analisou a melhor forma de edificar a sua vida, colocando em prática e ouvindo a palavra de Deus. Não fiz isso, pastor. Então você é essa pessoa. O 26, põe aí, obreira, por favor. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe o quê? E não as pratica, será comparado a um homem insensato. Sabe o que é insensatez? É loucura, tá? Que é louco mesmo, uma pessoa que ouve tudo que está acontecendo, às vezes ela não está atenta, é insensata, porque acha que isso é mito. Se fosse mito, essas coisas não estariam acontecendo. Segundo a Bíblia, há mais de 2000 anos atrás foram escritas, e aí? Está acontecendo hoje. Insensatez, porque ouve e não põe em prática. Então será comparado a um insensato que edificou a sua casa sobre o que? Areia. 27. Verso 27, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela ficou o quê? Desabou, sendo grande o que, igreja? A sua ruína. Então essa é a comparação que nós que estamos ouvindo o que Jesus está falando. Olha, Paulo disse, eu como prudente falei, ensinei, eu direcionei, eu briguei, eu exortei, eu disciplinei a igreja a edificar a sua vida sobre o fundamento chamado Jesus, porque só assim essa casa vai se manter de pé. Mas não sou eu que edifico, eu fiz isso. Chegou o irmão dizendo em outras palavras, não é bem assim. Ele diz, não é bem assim, uma ova. Se você negociar a sua vida, você vai ver a ruína da sua casa com o pecado. Não faça isso. Seja fiel, mesmo que seja um tijolo por tijolo, mas edifica a sua casa no melhor lugar. Edifica a sua casa sobre o fundamento chamado Jesus, na rocha. Não, eu vou construir aqui, então tudo bem, é você que edifica, é você que decide. Mas o lugar eu estou lançando. Porque às vezes a pessoa faz isso, não aceita a direção de Deus. E Paulo, prudente eu sou, por isso que eu estou falando e exortando, é aqui, não é na mentira, não é no ódio, não é na mágoa, não é no pecado, resumindo tudo, no pecado, não é. Edifica a vida na rocha chamada Jesus. E só edifica nessa rocha chamada Jesus a sua vida quem ouvir e pratica. É
comparada a um homem que manteve a sua vida em Jesus. Nenhuma má notícia, nenhuma perseguição, nenhuma injustiça vai lhe derrubar. Nada disso. Porque você construiu, você na verdade edificou, ouvindo as palavras de Deus e as pondo em prática sobre Jesus. Você edificou a sua vida. E é por isso que tudo que veio contra a tua vida, você permanece de pé. Caso contrário, não precisa muita coisa para você cair. Você mesmo se destrói. Você mesmo colhe o fruto de suas palavras. Você mesmo se derruba. O mal às vezes nem precisa. Você mesmo, a pessoa que é insensata, ela não ouve. E por ela não ouvir, ela mesma se derruba. O mal nem precisa ter trabalho com ela. Porque ela não está preocupada nem como e nem onde edificar a sua vida. Ela acha que isso é besteira, isso é bobagem, quando na verdade não é. É o maior de todos os alertas de Deus para a vida dela. Por isso que ele fez essa comparação. E Paulo disse: rapaz, é outro que vai edificar, mas cada um tem que ver como você vai edificar. Se é com ouro, prata, madeira, pedras preciosas, feno, isso é com vocês. Uma coisa é certa, igreja: quando o fogo passar, é que vai ficar claro como você edificou. Qual foi a forma que você edificou a sua vida? Porque o fogo vai passar, vai provar. Se for o ouro, o fogo vai passar e vai purificar. Você vai ficar mais puro e santo. Mas se for a palha, não vai ficar nada. Por isso que você viu aí no verso 27 de Mateus 7, que grande será o que é a vida dessa pessoa? Grande será, ou seja, sua ruína. Grande será a sua ruína. Porque não tem como viver bem se não edificar a vida em Jesus, igreja. Você entende isso agora? O que você é? Você é templo do Senhor Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: eu vou enviar, vou rogar ao meu Pai, ele enviará outro Consolador, estará convosco para sempre. Aí ele vai dizer: porque o mundo não pode receber e nem o conhece, mas vós, ele habita em vocês e ele estará em vós. Ou seja, ele espera que você seja um pouco inteligente. Use a sua cabeça. Use a sua cabeça. Assim como se você fosse construir. Eu fico pensando aqui, poxa, se nós comprássemos esse terreno aqui, eu ia quebrar essa igreja. Eu ia levantar ela um pouquinho, fazer ela um pouco mais alta. A gente pensa melhor. E é a mesma coisa que Deus está tentando falar com a igreja. Assim como você idealizaria como construir a sua casa física, também tenha a mesma ideia, a mesma inteligência de edificar a sua vida espiritual, de edificar da melhor forma, onde você precisa entender, isso é fundamental. Se você construir sobre a areia, que foi que a Bíblia disse? Quando vier o vento, quando levantar os rios e der contra aquela casa, o que acontece com essa casa? Vai cair, vai ser grande a ruína dessa pessoa. Da mesma maneira, igreja, nós precisamos analisar onde estou edificando a minha vida e como eu estou edificando. Duas coisas importantes: onde e como. Se você vai construir sua casa com palha, é aquele que ouve, mas não pratica. Ouve, mas não pratica. Está todo mundo dentro da igreja, mas uns põem em prática e outros não. E ele sabe quem está pondo em prática, quem não está. Ele sabe quem está se esforçando para vencer a si mesmo. Ele sabe quem está se esforçando para jogar fora a capa. Ele sabe quem se esforçou para jogar fora o velho homem, a velha mulher, para confessar, se arrepender. Ele sabe quem está se esforçando, se dedicando essa semana, quem vai se dedicar para poder ser cheio do Espírito Santo. O que necessário for, pastor, fazer, eu vou fazer para alcançar essa plenitude de Deus. Então você está olhando, então você está verificando, você está procurando a melhor forma para edificar a sua vida. É você, não é eu.
como prudente construtor, Paulo disse, e eu também estou dizendo. Por isso que a gente tem que, às vezes, a gente tem que ter a coragem para falar à igreja algumas coisas que às vezes você não ouviria. E Deus, Ele faz isso porque Ele te ama, porque Ele quer que você veja da melhor forma. Dentre dessas opções que Paulo descreveu aqui, igreja, físico. Como você construiria a sua casa? Com ouro? E aí? E você? Com esses materiais aqui, com o que você ia construir a sua casa? E você, igreja? Só pastora? Pastor, acho que eu ia fazer de palha, que não dá muito trabalho. Pois é. Essa é a ideia que você tem que entender. Tudo que não dá trabalho, o que acontece? Lógico que para você edificar, como ele disse, sobre a rocha, só para você abrir um buraco para poder colocar uma ferragem ali, você ia ter muito trabalho. Na terra até com a mão você cava. Tudo que não dá trabalho, também não dá trabalho para ser destruído. Por isso que ele disse, grande será a ruína. O ouro, ele é caro. Não se encontra em qualquer lugar. Pedras preciosas não está aí como essas pedras que a gente encontra no meio da rua. Não é algo que está em qualquer canto. Isso é raro. Para ser de Deus é a mesma ideia. É raro. É algo precioso. É uma riqueza que não vai encontrar em qualquer canto. E nem de qualquer forma. Você entende isso agora? Tu acha que se eu te amasse eu ia estar? Não, tá bom, tudo bem. Eu entendo, Deus entende. Eu não estaria lhe amando coisa nenhuma, rapaz. Não estaria lhe amando. Por isso que às vezes Deus faz isso, porque Ele quer que você entenda. Ei, observe, analise, veja qual é a melhor forma. Ele é uma opção, é opcional. Você pode edificar como você estava edificando, mas você pode agora edificar, vai custar, vai doer, mas vai ser uma construção do qual Deus já deixou claro que quando você ouve e põe em prática, nada vai lhe derrubar, porque você edificou sobre o melhor fundamento chamado Jesus Cristo. Amém, igreja? Mas olha, presta atenção que Ele dá uma direção. Ele faz lembrar quem você é e Ele lhe dá uma direção que jamais a gente pode fazer. Duas coisas. Vamos ler aqui no capítulo, aqui mesmo no capítulo 3, mas você dá um pulo comigo lá para o verso 16 para finalizar, tá? Verso 16. Posso? De verdade? Que diz assim, olha, o 16. Não sabeis vós, não sabeis que sois santuário de quem? E que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém... Olha aqui, antes de eu ler o 17. Ele está deixando claro que se você não sabe que você é essa pessoa. Por isso que tem que ser em Jesus. Edificar a nossa vida é em Jesus. Porque é em Jesus que o Senhor Espírito Santo, que Deus vê que nós... entendemos que nós somos um santuário. Amém. Nós somos templo do nosso Deus. Primeira coisa que Ele quer que você lembre é que você é um templo, é um santuário de Deus. A segunda coisa é que você nunca deve fazer isso, que Ele vai direcionar aqui, olha, presta atenção, 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por que Deus vai destruir? Que Ele está dizendo que destruirá? Por quê? Leia. Que sois vós? É o quê? Ele disse, aquele... Eu vou ler o que está escrito, não vou nem usar minhas palavras. Se alguém destruir... Olha aqui. Como que pode uma pessoa destruir o santuário de Deus? Pastor, não é sagrado, por que destrói? Pecado. O pecado destrói. A mentira destrói. O orgulho destrói. A maldade destrói.
Você entende o que ele está falando? Sabe o que ele está dizendo? Eu vou refinar para você agora. Se você deixar a mágoa, o pecado, destruir você que é santuário de Deus, ele destruirá você também. Duro, pastor, que você é sagrado. Você é santo. Esse lugar era para ser assim, pelo menos era para ser assim. Mas você que ouve e pratica a palavra. Você edifica a sua casa em Jesus. Se você ouve e não pratica, você está destruindo. E se você está destruindo aquilo que é santo, sagrado, porque vós que sois santuário de Deus é sagrado, ele vai destruir. Por isso que às vezes eu não consigo realizar meus sonhos, os meus objetivos. Porque você quer realizar seus sonhos, eu falo com você, carne, quer realizar seu sonho, quer fazer tudo, você quer se deleitar em tudo nessa vida, você, carne. Mas o Espírito, que é o santuário do Deus vivo, está destruído. E ele vai deixar isso de alguma forma à mercê de você. Você tem que prestar atenção. Nós somos santuário de Deus. Então posso sim viver do melhor dessa terra, comer do melhor dessa terra, agradando ao meu Deus. Só não posso comer do melhor dessa terra e viver longe de Deus. Porque essa alegria que eu desfruto momentânea longe de Deus, ela é passageira. E Deus te fez como algo santo, sagrado. Só que a igreja precisa entender isso. O lugar que eu estou edificando na minha vida, esse é o melhor? É o melhor, igreja? Esse é o melhor lugar? É a melhor forma de se edificar a vida? É assim? Jogando fora, descartando a palavra. Não é comigo, é com outro, que o pastor que Deus está falando, que Deus está usando o pastor para pregar. Não, é contigo mesmo. É contigo. Então é importante a igreja entender isso, que Deus está pedindo. Para trazer a imagem de Deus, para trazer a imagem do Deus vivo, é importante você entender como eu estou edificando a minha vida. Onde estou edificando a minha vida? O lugar e como. Isso é importante. Nunca esqueça. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: como você está edificando a sua vida? Responde aí para ela. Na rocha, diga na rocha. Olha, todo mundo falando na rocha. Se não tá, bem forte para o nosso Deus. Se não tá, você está mentindo. Não, é isso aí. Eu não vou nem dizer que está mentindo. Deixa o fogo passar para ver se é na rocha mesmo. Aí é que vai deixar claro. Não vou nem falar nada. Nem Deus fala. O fogo não se preocupe quando o fogo passar. O que for na rocha, ou que estiver na rocha, estiver edificando com ouro, procurando o ouro, caçando o ouro, ou as pedras preciosas, então nada vai acontecer. Vai se manter cada vez mais purificado. Agora, se for a palha, coitadinho, não vai sobrar nem a cinza, porque o vento carrega. Por isso que ele diz: grande será a ruína dessa casa. Amém? Amém, igreja? Então guarde essa palavra dentro de você. Lute. Jesus quer que você lute para você ter esse encontro com Ele. Amém?